RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, também ao vivo pelo Facebook. Você pode mandar mensagens por lá que a gente vai receber e vão aparecer na tela. E vocês podem também depois buscar os conteúdos lá no Face. A gente está nas plataformas digitais todas. Muito bem, para alegrar um pouco esse dia cinzento aqui em Porto Alegre, tem uma chuvinha, aquela chuvinha de molhar bobo, assim, a gente vai trazer coisas coloridas, bacanas, alegres, bonitas, que alegram a vida. Ou seja, arte e natureza. A gente vai falar com a Regina Galbinski, que cá está ao meu lado, da Galeria Gravura, que vai falar sobre duas exposições que vão abrir na galeria, né? Daqui a pouco a gente vai conversar. Boa tarde. Boa tarde, prazer te receber. O prazer é meu estar aqui. Ai, que bom. E a Fabiana, que é da Floricultura Ving, que vai conversar com a gente sobre plantio, sobre cuidados de plantas, enfim, para a gente alegrar um pouco esse dia tão cinza e a nossa vida também com verde, né, Fabiana? Isso mesmo. Fica muito melhor, tu não achas? Com certeza. Muito obrigada, então, pela participação do programa. Tá bom, a gente vai até mostrar como fazer rapidamente um plantio, enfim, para vocês saberem algumas dicas, porque às vezes a gente peca em um detalhezinho e a planta se vai, né? Mas na arte, a arte não tem esse problema, né, de morrer conforme o cuidado com ela, mas a gente está falando de técnicas, né, são ambas pinturas que vão abrir as exposições? São pinturas, uma exposição é da Rita Gil, que é Sagrado Mágico, nessa tem pinturas, tem esculturas e tem uns estandartes também, que é tecido que bacana, misturado com bordado, com várias técnicas. E a outra exposição da Silvia Brum, Mimetismos, é pintura e dá para se dizer até que tem escultura junto, porque ela recorta o MDF e sobrepõe a tela. Então, tá certo. É pintura e é escultura ao mesmo tempo. Olha, que bacana. A Regina é uma marchand que participa de muitas mostras. Ela fornece obras de arte para os espaços. Então, ela está presente em Casa Cor, em Mostra Elite Design. Ano passado nós nos encontramos, acho que foi ano passado que a gente se encontrou na Arte Rio ou na SP Arte, não lembro bem. Então, quem trabalha com essa área precisa circular bastante, né? Para saber as novidades e ver até cotações de obras, o que está surgindo no mercado, o que estão apostando, porque quando os arquitetos colocam um quadro bacana no projeto, na casa de alguém, tem por trás toda uma questão de mercado, onde é que ele encontrou, onde é que ele comprou, que galeria que oferece, tem estilos diferentes de galerias, de pessoas que trabalham com isso, né? E no caso das plantas, né, a Ving é super conhecida e a gente adora, eu tenho a companhia aqui das minhas orquídeas, da Amoremio, mas a gente adora saber mais sobre elas, até esse tipo de planta que às vezes a gente ganha de presente, não sabe como manter, a planta acaba morrendo por um detalhe, alguma coisa que a gente não saiba fazer. Então, para manter as coisas, né, a gente informada sobre tudo, o Arquitetura e Design gosta de trazer aqui o programa assuntos que informem as pessoas, para elas saberem como escolher, como fazer escolhas, né? A gente voltando a falar de arte, tudo é escolha, né? É gosto pessoal, mas também tem uma questão de mercado. No caso das plantas também, às vezes o que a gente acha no mercado são plantas que estão mais ou menos na moda e não acha outras do tempo da avó da gente que a gente queria achar, né? E que estão na moda também, mas não aparecem. Depois a gente vai perguntar isso tudo para a Fabiana. Mas nessa quarta-feira, não é isso? Tão chuvosa e cinzenta, a gente vai ao intervalo comercial, depois retorna para conversar com as duas entrevistadas. E eu quero mandar um beijo especial nesse dia
a minha filhota Mariana Prestes, designer, que volta e meia está aqui conosco e que é a minha substituta oficial nesta poltrona. A gente vai ao intervalo e já voltamos para conversar sobre plantas. Não sai daí. Voltamos com a Fabiana Soares da Silva. Ela é técnica em paisagismo lá da Ving e vai mostrar pra gente como fazer corretamente um plantio de uns temperinhos, e vamos também conversar sobre outras espécies que devem ser devidamente cuidadas para que tenham uma vida mais longa. Muito boa tarde de novo, querida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom. E a gente quer aprender contigo como é que a gente faz direito as coisas. Sim. Porque antigamente a gente achava que bastava pegar um pouquinho de terra, jogar numa latinha, num vasinho, pá, colocar a planta dentro e estava tudo certo. Até dava certo antigamente. Acho que até a terra era melhor. Hoje em dia não é bem assim. Tem questões que tem que juntar com a terra, alguma coisa. O que tu poderia dizer pra gente fazer certo o plantio, por exemplo, de um tempero? Tu trouxeste alguns para mostrar pra gente? O importante, assim, é seguir os passos, né? Porque cada item tem uma suma importância, relevância nesse processo pro plantio. Primeira camada é o dreno, tá? Que ele Primeira camada que tu fala o dreno, embaixo, isso, as pedras. São pedrinhas que vão drenar a água. Daí pode ser pedras ou uma argila expandida, tá? Desde que evite que a terra saia com facilidade e a água também tem que dar vazão, né? Desse recipiente, que senão, com a frequência da irrigação, a raiz da planta vai apodrecer, tá? E a planta vai a óbito, né? Ela morre. Então é importante. Então o primeiro passo é as pedras, depois a terra, né? E sempre cuidando para não subir muito com a terra também, porque tem a chance da planta ficar sufocada. Isso é importante também. Como assim a planta sufoca com a terra muito em cima? Sufoca, sim, sufoca. Tem um limite. Sempre respeitar o limite da superfície do vaso com o torrão da planta, tá? Senão a planta, ela sente, ela também não consegue se desenvolver de uma forma favorável. Tá. A gente vai mostrar, então, tu colocando no vaso essas partes todas. Não sei como é que a gente vai fazer para a câmera pegar direitinho ali dentro, porque ela vai colocar primeiro o dreno, é isso? Isso mesmo. Os pedriscos, né, que tu trouxeste, é isso? Trouxe aqui todos os itens, num saquinho. Não é muito bonitinho, mas depois vai ficar lindo, né? Aqui. Olha só, se quiseres que eu te ajude, tu fala. Tá bom. Tá bom? Ela vai jogar, assim, no saquinho mesmo. Né? Primeira camada de dreno. Vai... Ó, eu vou virar um pouquinho, ó, pra gente ver o que tá acontecendo ali, estão vendo? Pode ir virando, tu consegue virar assim, depois eu mostro. Tá. Ó, não precisa ser uma camada muito espessa. Assim é suficiente? Isso, só que tape, tá, então, o fundo do vaso. Aqui, ela só cobriu o fundo do vaso, ó. Não tem nada além disso. É pouquinho, não precisa colocar muita pedra, não. Isso. E agora a gente tem as ferramentas bonitinhas ali pra gente colocar a terra. Isso eu vou colocar aqui, tá? Tá. Tu pode usar as ferramentas se tu precisar. Elas são meio pequenininhas. São pequenininhas, né? Acho que é Deixa eu mais te fácil ajudar usar com aqui. a mão. Vamos virar ali. Isso. Quem trabalha com jardinagem já mete a mão na terra, né? E é uma terapia, né? Tem aquelas luvinhas e tudo, mas dá uma vontade de fazer a mão, né? E é importante esse contato. É importante o contato, até para sentir, né, o que está colocando, o quanto está colocando, e fazer espalhar bem, ter a sensação, né, do que tu está tocando exatamente. Essa é uma terra preta, vai contando pra gente. Uma terra preta, tá? Rica em nutrientes essenciais, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, que são o NPK, né? Isso a gente compra pronta. Compra pronta, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que eu fiz? Eu não subi, tá? Com a terra até a superfície da floreira, para que eu possa colocar aqui os temperos, tá? Então, agora eu dou uma... Tu vai colocar com saquinho e tudo? Não, tira o saco. Tá. Então, eu faço essa medida, tá? Da base da planta com a superfície da floreira para não subir depois muito. Então, atenção, a terra que tu colocaste ali embaixo, tu dá uma olhadinha no tamanho do torrão
de maneira que o final chegue aqui, não ultrapasse. Isso mesmo, não porque aí acontece o sufocamento que tu fala da planta, que eu não sabia que era possível existir. E ela não desenvolve, tá? Certo. E agora tira o saquinho. Aqui. Uhum. E aí tu tens que completar com depois a terra depois, né? As laterais, tá? Laterais dos torrõezinhos. Isso mesmo. O que são essas mudinhas? Vamos contar. Aqui nós temos o alecrim, tá? O alecrim. Isto, o manjericão. Manjericão e aqui... a cebolinha. Cebolinha. Isso mesmo. Cebolinha é aquela coisa chique que a gente coloca nos pratos para decorar. Não é? Manjericão também pode ser usado com essa finalidade. Manjericão para muitas coisas. Se usa muitas coisas. Sobremesa, comida, Isso né? mesmo. E são plantas que se dão bem em que tipo de condição? Precisa de muita luz, pouca luz? Sim. Esse grupo, tá, de temperos, hortaliças, herbáceas, é um grupo de pleno sol. Tá? As plantas do grupo de pleno sol, elas precisam no mínimo de 3 a 4 horas de sol por dia. E quanto mais sol, mais tem que cuidar a irrigação, tá? Porque além de fazer uma fotossíntese mais ativa, de ter um gasto energético maior, ela também precisa, a terra seca, a umidade seca, evapora com muita facilidade. Sim. Tá bom? Certo. Ó, faço o acabamento aqui. E falta só um pouquinho aqui para cobrir uma raizinha que eu tô vendo ali e aquele cantinho sem terra. Isso mesmo, ó. Fazendo o acabamento. Mas é simples, não tem segredo, é só respeitar o passo. Porque é interessante, porque basicamente são 2 camadas, né? Não tem que colocar uma... Eu lembro que conforme a planta tem uma terceira coisa, vai colocar e tal, mas os temperinhos e as coisas mais do dia a dia que a gente gosta de ter, é só isso mesmo, né? Mesmo. E pronto, agora tu ficasse com a mão toda suja, vai ser lindo. Tá, me alcança aqui este saco que a gente vai dar um jeito nele. Isso, pode. Muito Agora bem. tem um paninho aqui, eu já dou uma limpada, depois é só regar, tá? Porque a água é importante para o desenvolvimento e para a fixação das raízes. Tá certo. Tá bom. Então a gente tem nossos temperinhos maravilhosos aqui, prontinhos, né? E aí a questão de regar que tu falaste agora. Esses temperos, eles exigem então 3 horas de sol por dia. Sim. E a rega, como é que deve ser feita? Tá, a rega, sim, ela deve ser diária, principalmente no período que o sol está mais intenso, tá? E permanece por um tempo maior, primavera, verão. Então quanto mais sol ele estiver exposto, mais gasto energético e mais a umidade vai evaporar com facilidade. Então tem que ter um cuidado e regar todo dia. Agora me diz uma coisa que eu não consigo... em cada lugar eu achei informações diferentes. Existe uma hora ideal de regar as plantas ou uma hora que não se deva regar? Por exemplo, à noite se regar vai molhar as raízes e apodrecer a planta. O que existe de verdade nisso? Tá, na verdade, assim, ó, a nutrição e desenvolvimento da planta é a fotossíntese, que ela é feita pela luz do sol diretamente na folha, tá? Então, isso vai promover o crescimento, floração, manutenção da planta. Então, isso é feito durante o dia, tá? Se deve molhar sempre nas horas de sol. O que acontece? Quando tu molha no final da tarde ou à noite, tá? Além dessa planta não se nutrir de uma forma necessária, né? Por causa da água, a terra vai ficar com muita umidade. E isso vai fazer com que as pragas, fungos, bactérias se proliferem, né? Entendi. Isso mesmo. Daí aumenta o risco dessa infecção. Então, o ideal é durante os horários de sol, durante o dia mesmo. Durante o dia mesmo. A gente tem algumas imagens que a gente pode ver enquanto nós conversamos, lá da floricultura, eu imagino, da Ving, porque a gente tem outras curiosidades. Olha que lindas essas flores. Essa flor que a gente está vendo é uma flor de primavera, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E é uma situação diferente dos temperinhos. Mas é uma flor, uma planta que também precisa de sol, tá? Como é que é o nome dela? Da manhã. É a penta.
É a penta? Isto. Certo. Que linda que ela é. É uma planta de jardim. É uma planta de jardim, isso mesmo. E ela é perene ou é daquelas que morrem? Ela não que... No inverno, as plantas, elas sofrem. Elas entram num processo semelhante ao dos animais. Elas hibernam, tá? Para não ter um gasto energético muito grande, elas preferem repousar. Então... Isso, nesse período, elas perdem as folhas, flores e ficam caducas, né? Como nós chamamos. Mas depois voltam. Então isso mesmo. Olha só que lindo que a gente está vendo. Que bonito. A gente tem aqui no estúdio, a gente tem orquídeas. Vamos falar um pouquinho de orquídeas agora. A pessoa tem a orquídea, como a gente tem aqui no estúdio, ou ganha uma orquídea e quer, obviamente, que ela dure, né? Como é que tu deve tratar a orquídea? Tu deve deixar sempre no vaso onde ela veio. A gente vê muitas orquídeas maravilhosas em árvores. A gente fica olhando, será que eu devia colocar a minha numa árvore? O que eu faço? Sim. Tá, E tem mais de um tipo de orquídea, né? Tem as folhas como essa aqui, que são as folhas mais largas. Tem umas que são as folhas fininhas. Isso mesmo. Isso muda o jeito de cuidar delas? Muda. Geralmente, o grupo as orquídeas, elas são de meia sombra, mas existem algumas espécies, algumas variedades dentro do gênero que são de rua e são de sol. Tá? Mas essa, como nós estamos vendo, que é a Phalaenopsis, tá? É uma orquídea de sombra, de meia sombra. Se pegar o sol leve da manhã. Tranquilo. Que é umas 10 horas da manhã. Ou depois das 16 horas, 17 no verão, tá? É uma planta que ela floresce 2 vezes ao ano e cada floração dura em média de 3 a 4 meses, tá? Após essa flor murchar e cair, daí nós devemos cortar, né, a haste, sempre no nó. Ela tem os nós nós chamamos de gema apical. Calma aí que eu vou ver o meristema apical. Esses nozinhos assim. Esses nozinhos. Aí estão encontradas as células-tronco da planta, tá? Então vão gerar... A planta tem células-tronco. Tem células-tronco, tem sistema vascular, células-tronco. Cadê minha mão na câmera? Aqui. Ó, aqui tem um nozinho, ó. Então, ali vão se originar nova brotação, né? Como nós chamamos. Então, daí... E a gente cortaria em que ponto, assim? Só para tirar a parte da flor? Isso. Ou mais embaixo? Não, pode cortar no meio ou embaixo, porque cortando direitinho nesse nó, ela vai se desenvolver novamente, tá? Isso não tem problema, vai crescer a haste e as flores também. E aquelas orquídeas, que eu não sei o nome, que tem as folhinhas finas e longas, assim? Sim, pode ser um cymbidium, daí, que tem flor amarela. Não é? Não sabemos o nome. O processo é mais ou menos o mesmo? O mesmo também. Isso serve para todas. Tratando de orquídea, a gente trata todas assim. O cuidado... E a questão de rega, elas precisam de muita água, pouca água, como é que é? Todas as plantas de meia sombra, tá? Elas já possuem uma reserva hídrica, elas já têm um sistema de reserva de umidade, tá? Então, não precisa ter uma frequência de irrigação, tá? A rega da orquídea, ela deve ser 1 vez por semana, tá? Só das raízes, tu pode encher um compartimento, tá? E mergulhar esse vaso, né? Deixar ele submerso e tirar. Deixa escoar bem aquela água e essa umidade se mantém ao longo da semana. Quando falar só das raízes, não se molha a folha? Não, principalmente a flor. No verão ela até gosta que borrifem as folhas, tá? Mas as flores não. Ai, dá uma vontade de lavar tudo, tirar os pozinhos, assim, deixar ela fresquinha no calor, não pode? Não, não pode. Mas as folhas a gente pode dar uma umedecida assim no verão. Sim, ela gosta que pulverize, tá? As folhas e o talo dela também, mas não as flores, tá? Certo, muito bem. E a gente pode mantê-las em vasos tranquilamente, não precisa... aquelas que ficam maravilhosas em árvores são... Que espécie, que nome elas têm? Na verdade são chamadas de epífitas, tá? Que elas coabitam junto com as árvores, mas de uma forma benéfica, porque elas acabam fazendo trocas mutualísticas. Um absorve mais água, umidade pela raiz, e a outra mais dióxido de carbono. Então, isso é favorável para as duas, tá? Elas se ajudam. Certo. Eu já vi essas aqui, desculpa, em árvore. Isso, ela fica super bem. Podem ser colocadas também. Sim, desde que seja meia sombra, tá? Meia sombra. Isso mesmo. Olha, que bacana. Alguma coisa que tu queira nos orientar a respeito, por exemplo, de...
quando a gente ganha um buquê de flores, às vezes os buquês mesmo vem com uma orquídea junto, né? São plantas, são flores diferentes uma das outras. A não ser cortar os talinhos com aquele ângulo assim, né? E trocar água. Isso. É o que se pode fazer, né? As plantas perecíveis, tá? Elas já têm um tempo de vida curto, né? Por não estarem plantadas na terra, né? Sim. Então, o bom é sempre cortar sextavado, tá? E para tirar, né? Até para que a raiz possa penetrar mais umidade para ela poder se manter, mas mesmo assim ela tem um período já mais curto, não tem tanta duração. Né? Sim, mas o cuidado que você pode ter cuidado é o mesmo. É esse corte, né? Quando fala sextavado, é um corte na diagonal, isso assim, mesmo, né? Para absorver mais a umidade, umidade. E é isso, né? Isso mesmo. E salientando que o importante, tá, é o cuidado com o fertilizante, com a adubação. É bem, assim, necessário, principalmente para as plantas que têm flores, né? Que elas possuem um gasto energético maior para produzir a flor e para manter ela. E como é que se importante. compra adubos, assim? Tá. Chega lá Sim, e diz que era um adubo para uma orquídea ou para qualquer planta? Isso, cada planta tem um adubo específico, tá? Mas o bom, assim, é trocar a terra com uma frequência, tá? Porque... Toda? Não precisa ser toda a terra. Tirar, nós chamamos de revitalizar, né? A parte superior. A parte superior, tu retira, coloca a camada nova e na irrigação, essa terra vai se uniformizar e a raiz vai sintetizar esses nutrientes, tá? Mas mesmo assim, se não trocar a terra, entrar com uma adubação líquida ou mineral. Isso é bem importante. E no caso de plantinhas comestíveis, tem algum adubo que seja mais indicado para não ter, enfim, questões químicas que possam fazer mal à saúde? Sim, tem adubos orgânicos? Tem adubos orgânicos, tá? Como uma terra preparada, como esta que eu utilizei, tá? Ou se não, uns de minhoca. Também tem adubos líquidos que são orgânicos, tá? Certo. 100% orgânicos. Então, esses todos fortalecem, né? A planta. A planta. Isso Então mesmo. tá, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelos ensinamentos. Sim. Vamos ver se a gente aprendeu direitinho, depois a gente conta se deu certo tudo isso. Muito obrigada. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com a dona Regina Galbinski para a gente falar de muita arte nesse programa. Graças a Deus. Até já. Silvia Brum e Rita Gil vão expor na Gravura Galeria de Arte e a Regina Galbinski está aqui representando as duas que vão chegar hoje de noite lá e vão expor em duas alas diferentes da galeria, que tem uma parte que é a Sala Branca. A Sala Branca, que a gente chama de Sala Nova, e a Sala Negra, que é a mais antiga. Tá, começamos falando então pela Sala Negra, que é a entrada. Isso, pela entrada. Que é a Rita Gil. Que é a Rita Gil. Que está expondo, o nome da exposição é Sagrado Mágico. Tem a curadoria da Clara Pechansky. Da Clara Pechansky. A Clara esteve aqui outro dia com a gente. E a gente falando sobre a mini arte, que ela recém encerrou a mini arte. Isso. E a Rita Gil ajuda também a Clara na organização da mini arte. Então ela tem tudo a ver. Ela é de Gramado e é ela que ajuda a montagem e junta artistas de lá. Elas têm um trabalho bem dinâmico lá junto à Secretaria da Cultura de Gramado. E é um trabalho bem democrático, né? Bem interessante. A mini arte é aberta para todos os artistas que se inscreverem, não tem uma seleção. É bem interessante essa proposta, né? Nos dias de hoje, de compartilhamento e tudo isso, é muito bacana. A gente tem fotos da exposição, a gente pode ir mostrando enquanto a gente conversa aqui, para vocês terem uma ideia da proposta de trabalho dessa artista. Olha só. Essa é a Santa Ceia. Essa está no convite até, eu acho, né? Isso, é do convite. Ela faz uma brincadeira com o Brasil, com a bandeira do Brasil. É mesmo, tem uma bandeira embaixo. Ordem. A mesa, na verdade, da Santa Ceia é a bandeira do Brasil. Ela faz uma brincadeira, uma certa crítica. E algumas obras ela coloca imagens de Gramado, de prédios lá de Gramado, igrejinhas. Lá tem uma igrejinha lá atrás, parece a de canela. E é tudo muito colorido, né? Ela usa cores bem abertas, bem claras, Sim. né? E que tamanho é essa obra? Elas não são muito grandes. Essa, se não me engano, tem 60 por 90.
E tem outras menores ainda, de 60 por 60. Mas não são tão pequenas, né? Não são... 90 é grande, é mais feio, não são, né? Grandes, não são, né? Aí tem uma série de santas e me diz santos. Qual eu não sou muito boa em dizer que tinta santo acrílica. Não tem problema, é tinta acrílica. A tinta acrílica e óleo. Dessas que a gente está vendo. Ela mistura as duas coisas? Ou ela usa algumas às vezes são óleo, às vezes outro? mais óleo até do que acrílico. Porque no nosso clima, óleo é uma loucura para secar, né? É muito demorado, né? É bastante demorado. A maioria dos artistas está trabalhando com acrílica até, porque em função disso, né? Eu queria entender, a cara do Sagrado Coração de Jesus, ali de Cristo, tem um pássaro, uma estampa. Fiquei curiosa. Ela usa vários animais ali, no fundo também, tu pode ver, tem vários animaizinhos. Certo. Ela faz E aquela igreja, de novo, sempre à esquerda da obra tem uma igreja, agora tem em cima também. Aí deve ser o Sagrado Coração de Maria, antes é de Jesus. Então ela deve ser uma pessoa bastante católica. Ela assim, é bem né? religiosa, mas ao mesmo tempo, né, usa de uma forma divertida, né? Com certeza, não é uma arte sacra, ela usa como pretexto, né? Para criar, deve ser Nossa Senhora Padroeira do Brasil, né? Isso, Aparecida. Exato. Interessante o colorido dela, né? É um colorido muito alegre, né? Muito legal. Não traz aquela coisa triste de religião, né? Aquela solenidade, né? É mais uma coisa solene, divertido. assim. Não, é divertido, é colorido, é leve. Olha só, engraçado, é muito interessante. A gente começando a olhar no detalhe, né? É muito curioso. São obras que dá para ficar um tempo olhando, tu vai descobrindo elementos. Ela cria umas estampas, as figuras dos anjos são engraçadas. E aí, de novo, a questão das estampas marcando a obra, né? Até tem gente que acha que é colagem de tecido, mas não é tudo pintura mesmo. Gente, bem detalhado, trabalho bem demorado. Bastante detalhado. Aliás, as duas exposições que estão, uma em cada sala, são bem trabalhosas, são trabalhos bem detalhados. Tu sabe dizer... essa já é um estandarte, né? Onde ela usa chita, fitas, usa tecido, usa bordado. Ela é uma artista bem versátil. E tu sabe me dizer quanto tempo ela leva fazendo cada obra dessa, mais ou menos? É um trabalho bem demorado. Comentou, porque como tem um detalhamento grande, eventualmente as que ela usa óleo, deve ser demorado o processo. Inclusive nós agendamos a exposição há 1 ano para dar tempo de ela produzir os trabalhos. Os estandartes ela já tinha, que ela usou em não sei em que tipo de festa, que em Gramado tem muitas festas, muitos eventos que ela é bem atuante. Olha que interessante. Esse é o Menino Jesus, né? Parece de Praga, não sei, minha avó saberia. E embaixo tem diversos elementos, tem botões, tem até um presépiozinho pequenininho ali na frente. Tem bonequinhas, obra. Tem brinquedos. Muito interessante. Sabe a altura dessa obra? Ela deve ter uns 60, 70 centímetros. Essa é a maior das esculturas, as outras são menores. Muito interessante. Essa é quase um objeto, né? É um objeto, eu achei muito interessante. Elas estão todas à venda, Regina? Estão todas à venda. Porque às vezes abre exposição com algumas peças já vendidas. Sim, já aí dá tem uma frustração. Uma pintura já está vendida. Em geral, a pessoa quer aquela que estava vendida. Isso eu brinco com as pessoas que elas as mais bonitas já estão vendidas. Mas às vezes a gente nem sabe. Mas não é assim, as exposições têm uma unidade. Olha, voltamos. E aí é mais um ciúminho, né, pelas vendidas. Coisa de mulher, basicamente. Agora lá tem uma igreja atrás de novo. E os animais. Eu achei muito bem decorativas ao mesmo tempo, né? Em função do colorido delas. A Rita Gil é arquiteta também. E tanto a Rita quanto a Silvia, as duas são arquitetas. Eu gosto, assim, de juntar afinidades, porque cada exposição é independente da outra, uma em cada sala.
Mas eu gosto quando elas têm uma relação, quando de alguma forma uma conversa com a outra. Conversa com a outra, E né? essa tem essa afinidade de as duas serem arquitetas, as duas são detalhistas, as duas são bem... Agora, a Rita Gil mora em Gramado. na Serra, mora em Gramado. Mas a Silvia Brum mora em Porto Alegre. A Silvia mora em Porto Alegre. Certo. Ó, essas já são as esculturas. Sim. Em cerâmica, com a base de madeira, toda pintada também. É interessante porque às vezes a pessoa quer alguma obra que remeta à religião, e não sabe aonde encontrar, ou não quer aquela coisa, né? Tão sacra. Tão sacra, ou até, desculpa, ou até careta. Né? E essas peças essas são divertidas, né? Ao São Jorge. Isso. Esse é São Jorge. É interessante, colorido, né? É, bem alegre, verde, bem intenso. Bem colorido. Essa tem um movimento bonito também, essa obra. Ela não é tão estática. O cavalo em movimento ali. Ah, muito bacana. A questão do movimento não é presente em todas as peças, né? Essa é a que tem mais movimento, né? As outras são mais estáticas. Bem interessante. Vamos mudar a imagem para a gente ver mais peças, além do São Jorge e seu dragão ali simpático. Voltamos para o estúdio. Agora que eu não sei quem é o dragão aqui, mas a gente voltou para o estúdio depois de percorrer a exposição da Rita Gil, né? Gil, e a Rita Gil, como a gente estava falando antes, ela é arquiteta. Ela trabalha paralelamente com a arquitetura ou não? Olha, eu acho que não. Ela atualmente trabalha mais como artista mesmo. É interessante isso. Ontem a gente esteve aqui com a Magna Sperbi e ela contava, né, da trajetória da vida, não que fosse na arquitetura, mas ela fez pinturas especiais. Eu acompanhei a trajetória, paralelamente a trajetória dela no começo, até chegar agora nos objetos, enfim, nos entrelaçados. E até que a pessoa tem até coragem, porque a decisão pela arte não é fácil, né, Regina? Nem para a Marchand, nem para o artista. E eu acho que muitas vezes eles optam por arquitetura quando no fundo queriam fazer arte mesmo, né? Pela questão financeira e a família também influencia nessa decisão. Quando as pessoas são jovens e querem ser artistas, artista não tem futuro, então vão fazer arquitetura, mas no fim acabam indo para a área que gostam mesmo. É verdade, né? Eu acho que grande parte dos casos ocorre isso, né? Eu conheço uma pessoa bem próxima que fez mais de um curso e depois acabou escolhendo a arte. Atualmente até os jovens têm mais liberdade para trocar de curso e tal, acontece mais. Antigamente era mais difícil, né? Era quase feio, né, Regina? Era tipo um fracasso, né? Exatamente. Era encarado dessa forma. Não deu certo na profissão. Não, a pessoa resolveu mudar. Mas a pessoa está se procurando, está testando, está experimentando coisas novas. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que a pessoa experimenta dentro de casa, né? Às vezes a pessoa tem medo de usar arte, né? Mas esse é um tipo de arte, por exemplo, que a pessoa compreende facilmente, pode ter relação com ela de alguma maneira. E a arquitetura é um curso tão amplo que te dá, né, uma gama de atuações diferentes, tu pode atuar em diversas áreas. Então, exatamente. É uma boa formação em termos de genérica, né, que ela te dá uma formação em várias áreas e até na parte de coordenação, né, de como tu aprende a coordenar um projeto, né, que tem projeto elétrico, estrutural. Porque precisa de tu coordena, tu aprende a coordenar uma equipe multidisciplinar, também. Então, isso te dá também uma liberdade maior de testar outras áreas. Tem gente que acaba experimentando outras coisas. Né? E às vezes a gente vê conforme a técnica, isso se faz mais necessário do que outras, né? Por exemplo, quem faz escultura precisa de ajuda, às vezes são peças grandes ou materiais pesados, ou a pessoa simplesmente faz o projeto, cria, desenha e alguém executa,
né? Então tu precisa saber tudo isso, como é que faz, como é que tem que se ter um relaciona conhecimento com essas outras pessoas, né? Em diversas áreas. Exatamente, né? um conhecimento. Para coordenar o trabalho. E cá entre nós, as faculdades não dão muita informação sobre gestão, né? Isso falta mesmo. A pessoa sai meio assim, tem que fazer gestão da vida, do trabalho, do escritório. E aí, começa por onde, né? Então... e os artistas também, eles têm uma dificuldade, muitos têm dificuldade com a parte comercial, né? Então, a galeria assume esse papel para liberar, para eles criarem, né? Claro. O artista quer mais ficar criando, ficar pintando, ficar esculpindo. E essa parte, assim, de organização, muitos têm mais dificuldade, né? Certo. E falando contigo agora, eu lembro como tem arquiteto artista, né? E vários trabalham nas duas atividades, né? Sim, tanto na parte de criação, de arte, como na parte de projeto. E realmente precisa de alguém que assessore a parte comercial, a parte mais chata, digamos assim, para quem gosta de criar, não gosta de se envolver com gestão, com venda, né? E tem muitos arquitetos que eu converso também que ainda querem ir para a arte, continuam trabalhando com arquitetura, mas têm essa vontade, né? Como eu tenho lá também na galeria as oficinas de arte, tem aulas de pintura, então muitos me falam, ainda vou lá fazer uma aula que eu tô louco para voltar a pintar. Para engrenar na arte, que maravilha. Mas a gente vai continuar falando com a Regina depois do intervalo comercial, que a gente tem que mostrar outra exposição ainda e a gente continua nosso papo. Eu quero mostrar umas imagens também, sugestões de objetos cor-de-rosa em homenagem ao Outubro Rosa. Até já. Agora nós vamos falar da exposição da Silvia Brum, que abre hoje à noite na Galeria Gravura, aqui em Porto Alegre. Eu estou com a própria diretora aqui, a Regina Galbinski, que é super enfronhada nesses assuntos de arquitetura, de ambientes, de mostras. Ela está representando as duas artistas que vão expor na galeria hoje de noite. E ambas são arquitetas, como ela falou há pouco, e eu queria saber qual é a diferença, então, da obra de uma e de outra, porque são bem diferentes, apesar de ser duas arquitetas, né? São bem diferentes, são duas exposições completamente diferentes. Agora a gente vai ver a da Silvia Brum, que se chama Mimetismos. A exposição dela ela tem duas séries. Uma série se chama Janelas, que são pinturas sobre tela. E a série das mimetismos mesmo são máscaras, que aqui são, o que está se vendo aqui é da série ainda das janelas. Essa é uma pintura, ela é hiperrealista, ela usa ferrugem também, além da tinta. Interessante esse tom da oxidação, né? Isso, fica muito bonito. E é um tom que está super em alta, né? Nos ambientes, nos materiais, revestimentos. Isso, nesse sentido ela é bem diferente da exposição que nós vimos anteriormente, né? Mas ela é toda neutra, A curiosidade é justamente essa, né? De ver as diferenças. Isso que é bacana, assim, porque uma não compete com a outra, né? Nada a ver. São completamente diferentes. É uma pintura muito realista. Ela se complementa. Ela pinta retratos também, então ela trabalha todo o detalhezinho ali. O olho, ela dá um enfoque muito grande para o olhar. Que é muito difícil fazer figura humana, né? É muito Tem algumas difícil. figuras humanas que a gente quer, quando a gente olha, a gente se assusta e sai correndo, né? Exatamente. O olhar, boca, tudo. Difícil até para a gente selecionar na galeria, né? Obras bonitas mesmo. A técnica dela é super boa. É muito boa. Ela tem um domínio excelente da técnica. Quem domina desenho e figura humana domina qualquer coisa. Esse olhar, essa tem incrível, vidro, né? Como se fosse vidro pintado, né? Só pintura. E claro que dá até a impressão que tem um vidro ali, né? De tão perfeita. E esse olhar com um raio de sol batendo ali, ela trabalha muito bem a luz. Essa é uma da série da mimetismos, das máscaras, que elas estão aqui pela foto, não dá para ver bem, que elas são recortadas. A parte da frente é mais saliente, ela é uns 2 centímetros afastada do fundo. Sim, aquilo que tu falavas. Isso. Então quando ela iniciou essa série, assim, podíamos chamar. Isso, ela até uma escultura dá para chamar. Também. Né? Porque quando ela iniciou essa série, ela comprou uma serra tico-tico e começou a trabalhar
vão recortando também, né? E ela tem isso do quebrado, né? Do recortado, é verdade. Né? Essa aí é Pierrot, se chama. Cada uma tem um nome, cada uma tem um simbologismo, elas têm... E fica tudo meio em pedaços, né? Meio... essa é a ideia mesmo, que E aí o olhar das figuras todas, essa e das essa anteriores tem um olhar também, meio triste, assim, tem uma né? certa tristeza, né? Essa aí é uma cibernética, assim, essa já é meio ameaçadora, assim. Mas é muito interessante. Ela tem uma máscara, né? Quem gosta de ficção científica Isso, cada uma é um conceito. Essa é Hiroshima, tem uma lágrima ali que ela fez em homenagem, agora teve aniversário da Hiroshima e Nagasaki, da explosão, né? de Hiroshima e Nagasaki. Onde explodiu a bomba atômica no Japão, foi uma tragédia muito grande há muitos anos. Isso, ela tem uma lágrima só que remete assim à dignidade, né, dos japoneses, que eles, né, são muito dignos, eles sofrem, até mas no sofrimento, né, tem uma elegância. E reconstruíram tudo de uma forma tão rápida e perfeita, né? Essa é a que deu o nome essa que está no convite da exposição. Essa se chama Porcelana. Ela tem toda uma pintura como se fosse uma porcelana quebrada. Tem até um band-aidzinho ali embaixo, mostrando que... É verdade, né, é verdade. o que está quebrado não vai voltar a ser como era antes, né? Já é diferente. E eu fico imaginando as duas conversando sobre a obra juntas, né? Porque é interessante. Elas vão se encontrar hoje à noite pela primeira vez. Elas já se trocaram mensagens, mas não se conhecem. Olha, que curioso. Essa vista, a obra inteira, né? Essa porcelana. Também com essa máscara saliente, 2 centímetros em relação ao fundo. Mas deixa eu entender, esse fundo que a gente está vendo é uma tela? É em MDF. É um MDF. Porque senão ela não conseguiria fixar a parte da frente. A parte da frente também é MDF. É, bem fininho. E essa imagem que a gente vê quase... como se ela fosse arredondada, mesmo como um rosto. Isso. É uma pintura sobre o MDF Isso. recortada. Jesus! Exatamente. É super trabalhosa. Esse trabalho, né? É super trabalhosa. E aquela pergunta que tu imaginas que ela leve quanto tempo fazendo? É em torno de 1 mês cada obra. E ela mesma recorta, como tu falaste. Ela mesma faz tudo. Ela recorta, ela monta, ela faz tudo sozinha. E ela também não trabalha na área de arquitetura? Como é também que é? Também não. Ela só trabalha com arte. Está se dedicando totalmente à arte. Mas ela chegou a trabalhar com arquitetura antes disso, não? Bem no início, só. Ela é casada com um cirurgião plástico. E eu acho que tem uma relação, né? Essa perfeição dessa obra dela e o quebrado. O consertar, o consertado. Né? O rever a imagem. E ela troca muitas ideias com ele também. E ele faz esculturas maravilhosas também. Mas conta pra gente quem é, Só que Maria. É o Favalli, Paulo Favalli. Certo. E ele tá... Até eu tô torcendo para que ele leve uma escultura hoje à noite para a galeria. Eu pedi para ele, mas ele não tinha nada pronto. Ele estava tentando ver se conseguiria levar uma, pelo menos, para a gente ver um pouquinho do trabalho dele, que também tem a ver com o trabalho dele, com os órgãos do corpo humano. Ele usa sucata. É muito interessante. Essa é uma exposição que vai ficar guardada para o futuro. E dá para fazer uma dos dois também, né? Essa coisa de fazer ambos. Tem uma relação. E eles trocam muitas ideias. Isso ela estava me contando. É muito interessante como tem médicos fazendo arte, né? Isso é de muito tempo já. Escultores, né? Que são... E tem várias especialidades. Ele sofre muito nas mãos dos fundidores. Por isso que ele também não consegue ter uma produção. Qual Porque é o trabalho dele? Ele usa bronze. Bronze. Então ele depende muito de fundição e os fundidores demoram para entregar as peças. Difícil, Então, por isso que ele não consegue ter uma produção maior e também em função do trabalho dele, né? E ele gosta só do bronze. Já estamos falando sobre o marido. Não, ele usa sucata também, mas o bronze é meio que a alma do trabalho. E ele usa sucata se encontrou junto. no bronze. Isso eu acho fantástico, assim.
Eu admiro muito os escultores porque colocam um complicador a mais além da obra, né? Tem escultores que até chegam uma hora que começam a trabalhar em outros materiais, porque o problema é a dependência do fundidor. Então, e depois o transporte, tudo, né? E o peso, né? E os que trabalham em pedra também, que tem que carregar aquelas pedras. Literalmente, né? Carregar e obras únicas também, né? Exatamente. Essas todas, as duas exposições são obras únicas, né? Isso também valoriza bastante a obra. Eu sempre digo aqui que a arte boa e design são investimentos, né? São herança para os filhos. Passa de pai para filho, uma cadeira boa, um sofá bom, uma peça assinada, uma obra de arte. Isso é investimento para a vida, né? Exatamente. Então, acho que nem que a pessoa não pode comprar tudo assinado ou tudo, enfim, investir, mas compra uma peça pontual, fala com o arquiteto ou tu mesma, valoriza aquela peça com uma luminária próxima, sabe? Coloca alguma coisa ali perto que chame atenção para ela, pronto, já fica bonito, já fica uma sala diferente, uma casa diferente, né? Mas tu não concordas comigo? Sim, que valoriza o ambiente, né? E nós temos também a opção de gravura, né, que é o nome da galeria. Nós iniciamos a galeria com papel, só com gravuras. E a gravura é uma opção bem acessível e é uma obra assinada também pelo artista, numerada, né? Então, como ela é uma reprodução, são várias cópias, às vezes poucas, como 10, às vezes 100. Então, ela fica com valor mais acessível. E aí tu consegue ter uma obra de um bom artista na decoração, mas um valor acessível, né? E também tem artistas, nós trabalhamos com vários níveis de artistas, tem iniciantes que têm valores bem acessíveis. Claro que os renomados já ficam um valor maior. A pessoa tem que entender que é a mesma coisa que qualquer outro produto, né? Um produto mais de magazine grande e tal, é mais acessível. Um que é mais tem menos peças é menos, mas enfim. Mas, Regina, eu vou te convidar para a gente assistir agora, ver umas imagens, porque a gente está em pleno Outubro Rosa, a gente quer chamar a atenção das mulheres para necessidades, prevenir contra o câncer de mama, fazer exames, ir ao médico pelo menos uma vez por ano. E a gente tem uma seleção de imagens cor-de-rosa para lembrar esse assunto e lembrar que a casa também pode ficar cor-de-rosa nessa época. A gente tem luminárias, tem móveis, né, acessórios e mobiliário que pode ser usado tanto dentro quanto fora de casa. Olha que bacana. Algumas peças inspiradas na natureza, um copo bico de jaca. E aí chegamos num vaso com uma orquídea. Olha que beleza, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Essa fruteira é muito bonita, essa fruteira é da St. James, é uma fruteira de design e ela esteve recentemente nas grandes feiras lá em São Paulo, sendo exposta com um certo requinte, assim, enfim, a gente vê peças de design assinadas, como a gente comentava agora há pouco, mostradas como obras de arte, aí não na parede, mas enfim, num ambiente com mobiliário de qualidade também, o que é bem relevante, porque quando a pessoa vê alguma coisa bem colocada, né, aquele objeto, aquela obra de arte cresce, né, alguma coisa jogada lá em qualquer lugar, ela desmerece a obra, a peça, né? Então, vamos cuidar da casa, dar uma organizada, colocar uma flor ou fazer uma hortinha, como a gente mostrou aqui antes, certo? Então, muito obrigada, Regina, pela companhia nessa tarde. A gente vai se despedir e a gente volta amanhã com mais arquitetura e design, sobretudo tem fora e dentro de casa. E eu espero você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.